boa noite, gente. Que bonito está hoje aqui a sala, né? Toda cheia, bacana. Muito obrigada aí, né, pelo prestígio, uma comemoração. Hoje um dia assim de festa, mas como a B falou, antes de mais nada, que lembremos, né, assim, da importância do grupo espírita, né, dele estar aberto. E a gente, assim, dentro desses 35 anos, né, não são 2, 3 anos, o GELP conta uma história enorme, né? Dentro do que eu me proponho ultimamente no trabalho do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, coincidências não existe, o acaso também não. Eu acho que a espiritualidade faz essa sincronicidade, né? Momentaneamente, a gente preparando o que ia ser falado na palestra, na reunião pública de 35 anos, comemoração, a Bernadette, né, muito antiga na casa, pegou a história desde o início, ela vai contar algumas curiosidades, foi assistir o trabalho da turma, eu convidei, poxa, tão bacana, você vai falar de movimento espírita, de unificação. Quando chegou lá, a turma fez um trabalho tão bacana de apresentação, a B comentando, e a gente, nas outras 2 semanas, ainda tivemos continuidade, e surgiu essa ideia de realmente trazer para vocês o que nós estudamos, mas com o objetivo que seria o mesmo, que nós já tínhamos pensado em passar. E aí a B me convidou, então eu vou passar o que nós fizemos e vou acrescentar até o final, né, da conclusão do nosso trabalho, que vocês vão ver que engloba exatamente com o dia de hoje. Então, vamos lá. Dentro do tomo, né, que esse tomo 1 é o primeiro livro do ESG, a gente tem um módulo 8 que fala lá do movimento espírita e unificação. E aí vem falando o primeiro roteiro lá, que são as viagens de Kardec, né, quando ele sai para visitar, saber como que estava a doutrina, né, espírita nos lugares que ela estava sendo difundida, se realmente não havia confusão nem duplo sentido no que foi escrito, era a preocupação dele. E ele sai nessas viagens. Depois, a gente chega no segundo roteiro, a missão espiritual do Brasil, né, e a gente vê textos bem interessantes, livros interessantes que comentam essa importância, né, do Brasil dentro do espiritismo. Depois a gente vem falar do movimento espírita, o que seria, que é o conceito e o objetivo. O movimento espírita somos nós, na realidade, é o que movimenta a doutrina e divulga, né, e faz o espiritismo continuar se movimentando e se difundindo no mundo inteiro. Então, qual seria essa importância do movimento? E aí a gente chega no centro espírita, que eu vou me focar nesse assunto hoje. A gente vai ver os conceitos, os objetivos e as atividades básicas. Na realidade, eu não vou me estender em todos os assuntos. Eu vou começar fazendo um resumo e mostrando a apresentação que a turminha fez, né, que eu chamo de turminha linda. E aí, vamos lá. Isso foi a apresentação deles. Foi dividido em 4 grupos, né? Cada grupo ficou, um ficou com o conceito, outro ficou com os objetivos, o outro ficou com o pensamento de Kardec, o que Kardec pensava, né, para deixar essa unicidade da doutrina não se perder, e depois as atividades básicas do centro. Nós tivemos vários tipos de apresentação, né? E todos muito nervosos, não penso que foi fácil, ainda tivemos a convidada Bernadette, isso, né, deixaram eles assim, né? Quanta emoção, né? O prestígio dela estar lá na nossa salinha. Aí teve até o virtual ali, a Cris, né, que faz parte, ela não pôde comparecer, ela estava de plantão, ela gravou e fez uma apresentação em vídeo da parte dela. Aí agora tem isso, todos foram maravilhosos e lindos. E aí, foi muito bacana, porque a gente usou de todas as tecnologias, né, realmente. E aí, continuando aqui, esse foi o material, né, alguns dos materiais feitos da turma. Gente, 1 semana eles tiveram para preparar esse roteiro, porque, na realidade, eles estavam estudando há 3 semanas o assunto, mas eu dei atividade para eles em 1 semana. Todo grupo tinha um coordenador, esse coordenador teve que ficar falando com cada grupo, né, porque eram 3, 4 pessoas, eles se reuniram pelo WhatsApp, montaram um grupo, determinaram tarefa, função, e aí a gente vê lá. Um deles montou, né, o cartaz, e aí explicou dentro do conceito o que era o centro espírita, né, tudinho.
O outro grupo fez até uma cartilha, gente. A gente teve um livreto, sabe? Falando das atividades básicas. A gente teve um momento musical no final que o grupo levou. A gente teve resumos e explanações, assim, incríveis. Teve depoimentos dos próprios alunos, né, que explicaram a importância de acolhimento do centro espírita, desde quando entraram, do atendimento fraterno e de estarem hoje fazendo parte do estudo. Isso foi muito bacana. E aí, a curiosidade desse cartaz, olha que bacana, eu ampliei as fotos para vocês verem. A gente vê ali, ó, qual foi o primeiro centro espírita do mundo. E aí eles falam lá que o primeiro centro espírita do mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858. Em 57, né, a gente sabe que é publicado o Livro dos Espíritos, Kardec lança a doutrina, né, começa a ser promovida a partir dali, de 57. Em 1858, é montado o primeiro centro espírita em Paris. Qual foi o primeiro centro espírita do Brasil? Eles pesquisaram e trouxeram. Foi fundado em 17 de novembro de 1865, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, em Salvador, na Bahia. Tá? Foi o primeiro centro espírita no Brasil, foi, né, no estado da Bahia. Aí a gente vem lá. Também o primeiro centro espírita do Rio de Janeiro. Ele foi a Sociedade de Estudos Espíritas, o Grupo Confúcio. Ele foi fundado em 1873, mas ele só durou 3 anos, tá? Ele foi extinto, ele só durou 3 anos, em 1876 ele acaba aqui. Lógico que outros centros aconteceram, a gente está falando só do primeiro, tá? E aí a gente vem falar também que em 2 de janeiro de 1884 foi fundada a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que tinha o objetivo de criar diretrizes, normas, né, para todos os centros que seguiam realmente a doutrina de Kardec e que denominavam como centro espírita. A FEB ela ficou no Rio de Janeiro, mas em 1984, institui a campanha... em 1984, 100 anos depois, institui a campanha do ESG. Olha que interessante, em 84 eles têm a FEB sendo, né, iniciada aqui, né, criada no Rio, e 100 anos depois a gente tem o ESG, que é esse estudo que, no caso, nós fazemos parte. E em 1911, a FEB foi transferida para Brasília. O prédio existe até hoje, funciona como um centro espírita, mas a FEB hoje ela está em Brasília. E aí, o GELC, nosso centro espírita. Essas letras no nosso muro não existem, bem que ficariam muito bonitas, né? Mas a turminha mandou bem. O Grupo Espírita Luz e Caridade foi o primeiro centro espírita em Maricá, né? Olha que bacana, 35 anos atrás. Então, ele foi fundado em 1989, que é esse grupo que hoje está completando 35 anos. E aí, isso daí foi o trabalho de pesquisa, e eu queria apresentar para vocês, esse é o nosso centro espírita, na dimensão de casa, na dimensão de concreto, né? Vocês poderiam ser uma planta baixa simples, mas eu acho que dá para vocês ali identificarem, né, aonde nós estamos, né? Ali a gente está no salão, que é o salão principal aqui da explanação doutrinária, né, que a gente faz do estudo dos evangelhos. E aí a gente vê sala de passe, estacionamento, a gente vê as evangelizações, o bazar, né? Mas a gente fica muito preso a isso. Eu percebo muitas vezes que a gente chega aqui e se preocupa se a cadeira está no lugar, e se preocupa se a sala de passe foi arrumada, se os copinhos estão cheios de água, se o lanche está lá, ou então, né, como é que vai colocar os carros. Mas, na realidade, o centro espírita, né, ele não acontece somente nesse plano físico. E o que a turma estudou e chegou como conclusão até a gente é justamente começar a ver o GELC assim. É como se o GELC tivesse sem parede, dentro dessa dimensão e desse âmbito espiritual que a gente precisa começar a entender e a se conectar.
O centro espírita ele é um ponto de luz, né? Desde a sua fundação e do exercício da função que o centro espírita tem, ele acolhe não só os encarnados, que somos nós, mas como os desencarnados, os espíritos de luz que precisam de um descanso, os espíritos de luz que trazem espíritos para ter assistência. Então, a importância de quando a gente pisa no centro espírita, coloca o nosso pé ali, os pensamentos, a intenção, a sintonia que a gente atrai e que a gente quer para essa casa que tem esse trabalho. E aí a gente chega num livro muito bacana que um dos grupos trouxe, que não é coincidência. A Bernadette também estava usando esse livro para fazer o estudo de hoje. E a nossa turma lá trouxe, né? Que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que foi escrito pela Sueli Caldas Schubert. E dentro desse livro, ela vai ter vários itens lá, é um livro muito interessante e bacana, quem tiver a oportunidade de ler. Mas, logo na sinopse lá, vem dizendo a importância, né? O que esse livro faz. E eu vou ler para vocês. Ele demonstra, com base em extensa e rica bibliografia, que o centro espírita não é apenas uma construção física, adequada às necessidades de natureza educativa, mas é, sobretudo, uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Ao abordar, entre outros temas de relevante importância, os alicerces e a direção espiritual, os recursos magnéticos de defesa do ambiente, as reuniões públicas e mediúnica, a doutrinação, o desdobramento em serviço mediúnica, evidência a importância do centro espírita na sua condição de casa de prece, lar, hospital, oficina e escola. Eu coloquei duas ilustrações ali que começam a remeter bem, né? É que a bateria deu baixa aqui. Então, quando a gente começa a entender que ela promove, né, dentro desse livro, explicar que realmente o centro espírita ele é muito mais complexo do que o que a gente imaginava somente como casa física. E aí a gente vê a espiritualidade ali na assistência de uma reunião de estudo, a gente vê ali numa sala de passe, como que a espiritualidade está presente entre nós dentro de todas as reuniões e de todos os trabalhos? Como que nós somos assistidos? Na introdução, ela coloca assim: não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma série de atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente entende que o centro espírita está atuando nas duas dimensões, no acolhimento à pessoa quando chega, né, nos estudos que a gente faz aqui, nas palestras, mas ele também atende a outra parte extrafísica. Nós somos assistidos nos dois planos da vida. Ela vem falando depois nos alicerces espirituais, né? O que seria, né, os alicerces espirituais de um centro espírita. E fala lá que o centro espírita é muito mais do que uma casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e com duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Uma vez espíritas, todos nós temos que nos ver como espíritos. É que é difícil, porque às vezes a gente, dentro da matéria, dentro da carne que a gente tem aqui, a gente se acha um ser humano físico e que tem um espírito. Mas, na realidade, não. Todos nós temos espíritos, como os desencarnados, que hoje estão aqui também podendo participar, têm permissão de assistir às nossas atividades, às nossas palestras. Um dia estaremos nós, né, em algum centro, talvez, podendo receber um estudo sem esse corpo. Hoje nós estamos aqui nessa condição. Então, a nossa responsabilidade não é só com os encarnados, é com os desencarnados também, né?
O que nós falamos no centro espírita? O que nós sintonizamos? Será que nos nossos estudos, realmente, quando a gente está ali conversando, são estudos salutares? São estudos que realmente edificam o nosso espírito, melhoram, né, a nossa condição moral? Quando nós estamos aqui na assistência, como que a gente está pensando, né? Como que a gente se vincula? Né? Aqui, para saber do dia a dia de todos, isso é importante, mas ter cuidado com os assuntos que são abordados na casa espírita, porque tem muitos espíritos sofredores que vêm até nós e consolem, né, o sofrimento momentâneo que eles estão passando. E aí fala da direção espiritual, bem interessante, porque a Sueli Caldas-Subert, ela diz que, na realidade, existe uma programação já reencarnatória de todos aqueles que vão ser dirigentes do centro espírita, né? Os planos iniciais para a fundação do centro espírita, eles ocorrem na espiritualidade, com antecedência de muitos anos. Essa equipe espiritual que vai estar aqui, né, direcionando, dirigindo, né, a gente, seguindo as diretrizes do espiritismo. Né? E isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. E para chegar a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas, né? Todos nós, para assumirmos certas tarefas dentro da espiritualidade, né, de um compromisso desse, é estudado as nossas encarnações pregressas, se você tem já, né, bagagem para estar naquele cargo, se você realmente tem a determinação de não sucumbir numa tarefa dessa. E esses convites são feitos pela espiritualidade. E quem aceita, né, chega aqui já com essa missão. Então, a gente, hoje em dia, não é mais presidência. Bernadette foi presidente há muito tempo. Hoje em dia, a gente tem um conselho. Mas todos que estão no conselho, em algum momento lá em cima, disse assim, eu vou estar lá. Pode deixar que eu dou conta. Eu devo ter falado do Ege. Pode deixar que eu vou ter várias turminhas. Entendeu? Então, assim, não posso faltar quarta, gente, porque eu me comprometi, entendeu? Eu me comprometi com este, né? O outro se compromete com a limpeza, o outro se compromete com a recepção, com o atendimento fraterno, com a evangelização, seja lá qual for a função de nós que estamos dirigindo alguma função na casa espírita. A gente foi convidado e a gente aceitou, lá em cima. Então, o estudo, né, a reciclagem que eu estou trazendo aqui hoje das dimensões espirituais do centro espírita, olha o envolvimento que a espiritualidade tem, o trabalho que ela tem com a gente. Reencarnou todo mundo aqui junto. A gente está aqui todo mundo para promover algo de bom, né? 35 anos, né? O GELC tem uma história já é solidificado bastante espiritualmente. E aí, continua ela falando aqui, ó. Quando, porém, sentimos e vivemos as diretrizes espíritas, é mais fácil compreender o nosso companheiro difícil e com ele conviver, aprendendo a estimá-lo realmente. Porque é mais fácil amar aquele que vem pedir socorro e que nos estende a mão do que o companheiro ao nosso lado, investido muita vez, de posição de fiscal de nossas atitudes. Os amigos espirituais muito esperam de nós nesse campo da reharmonização com o nosso passado. Porque talvez pela primeira vez já sabemos quantas implicações do passado e responsabilidades no presente, né? Então, assim, isso é o que acontece em todo o centro espírita, tá, gente? Isso não é o GELC. E qualquer atividade que a gente venha desempenhar, que a gente queira realmente atingir, né, um compromisso moral de melhora, é a gente entender que esse companheiro difícil, às vezes que está do nosso lado no grupo espírita, que a gente acha que ele está fiscalizando o que a gente faz, né? Que está criticando. E aí tem os melindres, por que fulano falou assim comigo? Eu estou aqui na maior boa vontade, eu não ganho para isso. Fulano ainda vem falar assim? Vem. Vem falar assim que em algum momento eu preciso ser tratada assim para ter humildade, para entender, para aceitar que o meu trabalho de resignação em prol da doutrina espírita é maior do que, né, o meu amigo que está ali do lado às vezes e que, né, não quis me melindrar, mas eu me melindrei. Ou que realmente alguns ainda, né, por desequilíbrio, fazem de propósito. Mas a gente não está aqui para julgar, né? A gente está aqui para acolher, a gente está aqui para treinar. E aí a gente não tem lá que o centro espírita é a escola,
né? A escola é para isso, a gente vai fazer exercício, treina, treina, treina e faz prova, não é isso? E aí, esses amigos que vêm, assim, às vezes, para desarmonizar a gente, são as nossas provas. Será que a gente está passando? Então, assim, dentro do centro espírita, gente, ninguém é santo, pelo contrário, todos nós estamos buscando a mesma coisa, que é a nossa reforma íntima, a nossa melhora, né? A nossa condição moral, né? Conseguindo entender o que nós passamos, saber quais são as nossas mais inclinações e combater. Então, o centro espírita tem essa função. Muitos chegam aqui doentes, né, da alma, né, emocionalmente, e aí são tratados pela espiritualidade, começam a trabalhar, e aí acham tudo maravilhoso. E quando tem o primeiro embate, acha que o centro não serve mais. Mas o centro, gente, ele está sendo justamente um instrumento teu de aprendizado, te colocando no exercício, às vezes, de ser humilde. E aí a pessoa sai e vai para outro centro. Mas o que tem necessidade de passar, vai passar em qualquer centro, em qualquer religião, né? Então, que bom que nós temos a doutrina, como ela fala, que nos esclarece e que vai nos dando base, né, para a gente estar aqui sustentando realmente a missão de um centro espírita. E aí, uma coisa também muito interessante que ela fala, e que eu não sei se vocês têm dimensão, que são os recursos magnéticos que um centro espírita tem de defesa. Na realidade, assim, para um centro espírita acontecer, a espiritualidade trabalha muito. Quando ele vê que realmente há seriedade no trabalho dos trabalhadores, dos médiuns da casa, a espiritualidade precisa proteger, né, essa espiritualidade dos ataques. E a gente recebe ataques o tempo todo, sintonizando mal o pensamento, né, criando uma discussão. Isso tudo são ataques que o grupo espírita, às vezes, sofre para desestruturar. Porque a gente sabe que tem muitos que não querem, né, a nossa ascensão, não quer a nossa reforma íntima, não quer a nossa melhora, não quer que a gente faça reunião de socorro espiritual para tantos espíritos desencarnados que vêm ser atendidos nas reuniões mediúnicas. Então, a gente tem uma proteção, como vocês estão vendo ali numa das imagens, aquela segunda ali, bem na porta, né? Porque quando a gente abre a reunião pública, a Bê explicou bem, né, na aula para gente, é justamente essa luz que começa a aparecer para fora. E os espíritos, né, que estão em sofrimento, eles querem socorro. Só que muitos ainda não têm permissão e ainda não estão preparados para serem atendidos. Eles, às vezes, eles estão enganando, às vezes eles estão ainda desequilibrados. E se deixá-lo entrar, é igual uma pessoa que chega aqui agora totalmente desequilibrada, gritando que precisa de ajuda. Todo mundo vai ficar meio assim, querendo até ajudar, mas desequilibra, né, o momento. Não que a gente não ajude, mas essa proteção espiritual, ela necessita ter, porque é como se estivesse fazendo uma triagem ali, preparando aqueles espíritos para quando eles entrarem, eles estarem abertos a escutar e serem esclarecidos. Porque senão, uma pessoa desequilibrada e aturdida, ela nem escuta o que a gente fala. Então, não vai ter esclarecimento e muito menos encaminhar eles para algo melhor. Só que eles também não ficam, né, assim, ao relento lá, né? Existem telões ali fora que eles vão estar assistindo o que eu estou falando aqui. As reuniões de estudos que nós temos aqui, muitas vezes estão sendo projetadas no plano extrafísico para esses espíritos que ainda não têm condições de estarem aqui, mas precisam escutar o que a gente está falando. E toda a energia que a gente gera através do nosso pensamento, das nossas sintonias, que são levadas até eles. E aí essa energia tão salutar que começa a promover as modificações internas deles. E eles estão se preparando para serem atendidos mais tarde. A mesma coisa numa reunião pública, a gente tem uma assistência, um coro, né, um coral aqui de espíritos que nos intuem, que estão trabalhando com a gente, né? Porque a gente precisa disso. Eu estou aqui, lógico que eu tenho conhecimento, eu estudo, a Bê estuda, qualquer pessoa vem para cá e se prepara, né, numa condição intelectual. Mas, muitas vezes, intuitivamente, a gente precisa do apoio, porque estar aqui na frente, olhando para vocês, eu tenho que estar tentando falar o máximo possível de palavras também que esclareçam vocês, que encaminhem vocês, que elucidem algo, né, que promovam algum tipo de modificação. Então, isso é um compromisso e a espiritualidade faz com que a gente fique sintonizado o tempo todo aqui.
E aí a gente tem essa sala aqui, que eu achei bem interessante. Ela vai citar exemplos de todas as salas, tá, gente? Da de passe, da reunião mediúnica. Eu trouxe só o exemplo da sala de exposição doutrinária, que é essa aqui, onde acontecem as palestras públicas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, proporcionando uma psicosfera salutar. Ainda outro ponto a considerar é que, sendo o local de tratamento das almas enfermas, que somos quase todos nós, é imprescindível que os recursos do Laboratório do Mundo Invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Então, vocês entendem a importância aqui dessa assistência? Quando a gente está aqui falando, que a gente traz um tema para vocês, é justamente para vocês estarem em conexão com a espiritualidade, com palavras e temas edificantes e salutares, para que vocês promovam em vocês as condições necessárias para a espiritualidade trabalhar em cada um. E a assistência é feita assim. Muitos se curam de enfermidades somente vindo assistir, porque a espiritualidade está trabalhando. Depois a gente tem um passe, depois a gente tem água fluidificada. E tudo isso a espiritualidade trabalha um a um, é individualizado. É lógico que existe uma energia de psicosfera única que todos estão criando pelo pensamento. Mas o tratamento, para cada um, dentro das possibilidades que você se coloca a receber, cada um está sendo tratado. E tratado realmente o que necessita. Às vezes nem sabe que tinha um problema e sai daqui tão mais leve, melhor, porque foi tratado algo, né, desequilibrado que estava. Toda essa programação, todavia, só se realizará se o centro espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidades e mercantilismo, de intrigas e personalismo, se ali se cultivar a conservação sadia e edificante, se naquele local se praticar a verdadeira caridade e o estudo sério, e onde as principais metas sejam esclarecer, aliviar e consolar as almas que por ali aportarem, colocando-se assim à altura da proteção dos espíritos superiores. Então, lembra quando eu falei que nós temos que tomar cuidado com o que conversamos, né? Chegou ali, às vezes está na recepção falando do assunto de desastre, de roubo, de assassinato, né? Coisas que não tem que falar ali, não tem porquê. A gente está o tempo todo promovendo sintonia para a espiritualidade trabalhar. Então, a gente tem que ter esse tipo de preocupação. Todos nós pisamos no centro espírita e somos trabalhadores da casa, né? Estamos a serviço já da espiritualidade. E, lógico, que também a gente tem que preservar, né, um ambiente de intrigas, né, de discussões, de coisas frívolas, de mercantilismo. Isso é o óbvio, né? Mas muitas vezes ainda a gente se pega em situações desagradáveis. Por isso, a gente precisa o tempo todo essa sintonia direta com a espiritualidade, para a gente ter essa proteção e estar longe dessas situações. E aí, a turma fez com a gente o organograma do GELC. Olha que interessante, a gente tem lá 5 departamentos, mais o Conselho Fiscal, que não está ligado a ninguém. Eu acho que ali ficou um pouco pequeno para vocês lerem, né? Mas isso foi montado na sala de aula, gente. A gente foi montando, eles foram falando, a Bernadette deu as ideias, eu levei de novo, a gente acrescentou. E aí, olha que interessante, a direção financeira é o Sérgio, né, que é o conselheiro. Aí a gente tem lá tesouraria, eventos. Vocês vão ver que tem funções que tem um nomezinho, porque são as funções desenvolvidas. E tem outras funções que a gente não tem trabalhador para ocupar todas elas, né? Falta trabalhador na casa. Então, a gente, né, se vira nos 30 aqui, acumula função para dar conta do que é mais prioritário. E aí a gente tem lá, no direção do SAPS, a Maria, a conselheira, e dentro do SAPS, que é o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, a gente tem o Serviço de Proteção Alimentar, que no caso, né, a gente distribui cesta básica, mas a gente tem um controle de armazenamento, a gente tem no SAPS também o alimento ao morador de rua, que a gente não tem essa atividade, mas que poderia ter.
A gente tem o bazar, que está ligado também ao SAPS, a gente tem triagem, vendas, tem a orientação jurídica, a Gracinha que faz, mas precisaria dos registros burocráticos, dos acompanhamentos a essas famílias ou a pessoa que precisa. E a gente tem em si a promoção social, que a gente teria que fazer cadastro das famílias, ir nas residências, ter ficha individualizada, as orientações sociais, como cursos médicos. Não que a gente vá promover cursos aqui, mas às vezes a pessoa precisa se profissionalizar, o GEL que promove o pagamento, vai até lá, faz a inscrição com a pessoa, acompanha as notas, incentiva a pessoa a continuar e ter uma profissão. Isso seria a promoção social. O SAPS não é assistencial, né? Não é assistencialismo, ele é de promoção social. A cesta básica é para sanar uma dor momentânea de alimentar uma família, mas o objetivo do SAPS é sempre fazer a promoção social da família que está sendo assistida aqui. A gente tem a direção administrativa, que é a Fabrícia hoje, a nossa conselheira, e a gente tem lá a secretaria, a manutenção, parte de patrimônio, que seria o inventário todo do GELP, o estoque, controle e compras. E aí vocês veem, ainda tem a biblioteca. A área administrativa ela engloba muitas funções também, e a gente ainda não tem elemento. O lanche fraterno fica aí na parte administrativa, que tem aniversariantes do mês, né? Junto com o lanche fraterno. A gente tem a direção mediúnica, a Bernadette é a conselheira, e aí dentro da parte mediúnica a gente tem o atendimento espiritual, que ele está separado aí a recepção, atendimento fraterno, passe, explanação do evangelho, às quartas-feiras, atendimento do evangelho no lar, tudo isso é atendimento espiritual do centro espírita. Aí a gente tem as reuniões mediúnicas, a formação contínua dos médios, que já existem na casa, o estudo e prática da mediunidade, que nós não estamos tendo nesse momento, e o estudo da mediunidade que está acontecendo com o livro dos médiuns. E a gente tem a direção da educação espírita, que é o Wilson Conselheiro, e a gente tem lá a evangelização da família, que acontece hoje, mais cedo, aos domingos, dividido em infantil, jovens e pais. A gente tem o estudo das obras básicas, tem o ESG, né, que no caso eu faço, eu sou a facilitadora, mas poderíamos ter mais de uma, duas, três e abrir mais turmas. A gente tem a parte de comunicação também, que é essa parte aqui, toda a divulgação, né, internet, tudo que a gente precisa para divulgar os eventos da casa. E a evangelização infantil nas reuniões públicas, que acontece também no mesmo horário da gente. E aí, agora eu espero que eu tenha passado para vocês um pouco da dimensão espiritual do Centro Espírita e vou chamar a Bernadette para contar um pouco da história do GELP para a gente. Venha. Bom, a gente vai, através do tempo, né, que a gente está aqui, conhecendo um pouco de como tudo começou, né? Na verdade, a gente conhece essa história principalmente pelos livros históricos, né? Os livros de ata e de estatuto do centro, que foi, eu passo aqui, que começou, né, lá em 17/6/89, com um senhor chamado Manuel. Né? O seu Manuel, ele foi quem fundou, né? Ele era um médium ostensivo, segundo conhecidos e que pessoas que conheceram pessoalmente, ele já desencarnou, era uma pessoa de um coração muito grande, gostava de ajudar muitas pessoas, e ele montou um grupo de estudos, né, na casa dele. A partir desse início, desse grupo de estudos, parece que foi 2 anos antes de 89, a gente não tem certeza disso, né? Mas o primeiro registro escrito está num desses livros que o seu Manuel abriu, né? Aí está o primeiro estatuto, que tem a mesma data do livro de ata, né? 17 de junho de 1989, já o nome ainda não é GELC, o nome é Centro Espírita Luz e Caridade. Né? Mais tarde, outra ata já vem com o nome de Grupo Espírita Luz e Caridade. Quer dizer, nós não tínhamos, eu pelo menos não estava aqui, e quem estava, que era o Carlos, o Luiz,
eles não tinham acesso a essa documentação. Então, essa documentação ela era feita primeiro pelo seu Manuel e depois pelos dirigentes, né, que sucederam o senhor Manuel, né? Então, a gente não sabe por quê e em que situação o nome mudou, mas está no mesmo livro, quer dizer, o mesmo grupo que, através desses 2 anos, foi registrado um ano depois, de 89, registrado em cartório, e em 89 não estava registrado em cartório, nosso estatuto ele vem ser registrado oficialmente 1 ano depois, já com o nome de Grupo Espírita Luz e Caridade, né? E as primeiras assinaturas estão ali, de pessoas muito queridas que nós chegamos a conhecer, algumas que várias pessoas estão aqui conheceram também, que é o seu Silva, a dona Lourdes, o seu Edson, né, que morava ali perto do hospital, né? E também o senhor Edson, né? Não, o senhor Edson, e tinha o senhor Alexandre, que também fazia parte já dessa época, né? Mas nunca foi um grupo muito preocupado com registro, com documentação, né? E daí aquilo foi sendo construído aos poucos. Esse grupo mudou de lugar, primeiro era na Casa de São Manuel, depois foi para uma sala alugada, segundo o Carlos, ali em cima, perto dos Correios, ali onde é a Pé Bacana, na sapataria, uma das salinhas acima. Depois foi para a casa do Alexandre da Pousada, né? E ali foi quando eu entrei, em 92, 91, 92, a gente já funcionava no Alexandre. A partir desse grupo, né, outros grupos surgiram, né? Porque em pouco tempo o seu Cardoso, do grupo da Calossi, ele saiu do Grupo Espírita Luz e Caridade, abriu uma sala de estudos também com outras pessoas, e que mais tarde ele leva para o terraço da casa dele, onde funcionou o Calossi, né? Centro Espírita, me ajuda aí, Casa de André Luiz, né? Grupo Cristão Espírita. Funciona até hoje. Aí eles depois compraram um terreno, fizeram uma sede e o grupo está lá. O primeiro grupo que saiu do GELC, né? Bom, o GELC, mais tarde, ele sai da casa do senhor Alexandre da Pousada. Questões ideológicas, tá? Nunca há, quando há essas separações, raramente são brigas, né? Muitas vezes são discordâncias, e o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala que um grupo espírita precisa ter uma harmonia de ideias. Se tiver uma discordância, é melhor que se funde um outro grupo com aquelas pessoas que pensam de forma diferente. Não é uma questão de desentendimento propriamente, né? Mas é só uma questão de acomodação e de sintonia das pessoas, o que é muito comum para nós, que somos muito imperfeitos ainda. Então, dali a gente saiu por uma questão ideológica, de alguns princípios. O Alexandre era o dono da casa e ele tinha algumas interferências que causavam estranhamento nos dirigentes da época, né? E um dia esses dirigentes resolveram, então, sair e ir para um local neutro, que não fosse a casa do Alexandre, porque ele cedeu uma parte do quintal dele, tinha uma sala, e ele cedeu aquela sala onde eram realizadas as reuniões, né? E tinha muita harmonia naquele grupo, era muito bom. Tinha um trabalho de evangelização infantil maravilhoso, porque ele fica localizado ao lado da comunidade do bairro Saco da Lama, né? Hoje bairro Amizade, e naquela época, muita criança necessitada de tudo, né? Então, aqueles domingos a gente ia para lá, era um trabalho lindo que a gente realizava todos juntos ali, atendimento àquelas famílias. Eu me lembro que eu tinha um bugre, aí eu levava as crianças todas lá dentro. Dizem que hoje a gente não pode nem entrar mais lá, né? Mas naquela época a gente ia para lá e para cá, todo mundo queria andar de bugre. Era muito gostoso, mas assim, eram famílias muito pobres, né? Maricá não tinha
a proteção alimentar e a proteção social que tem hoje, né? Então, a gente via realmente fome, miséria. E a gente estava sempre ali com essas famílias, era muito agradável. Pena que houve essa ruptura, e aí esses dirigentes levaram o GELC, porque eles falaram, a casa é sua, mas o grupo espírita não é seu. Então, saiu o grupo espírita e ficou a casa do Alexandre, e que mais pouco tempo depois, ele, com quem ficou, que nem todo mundo acompanhou a saída daquele grupo, a quem ficou fundou um outro grupo, que é o Grupo Espírita Luz da Vida, e que está lá até hoje, né? Não mais na casa do Alexandre, que mais tarde o mesmo problema aconteceu. Aí eles ganharam um terreno próximo, construíram uma sede, o Luz da Vida da Luz da Vida nasce o grupo do Sérgio, né? Que é o que do Sérgio, desculpa, que o Sérgio frequenta, não é seu, de Jesus. A gente tem essa mania feia de falar essas coisas. Mas aí Sérgio funda um grupo em São José, né? Que é o GEO, que é o Grupo Espírita Obreiros do Cristo, e sai do GELV. Quer dizer, vocês veem que, né, esses grupos do centro da cidade, todos eles nasceram a partir desse núcleo que o seu Manuel fundou. Então, quando a gente vê o que a Heloísa falou, que há um planejamento da espiritualidade, né, muito antes de tudo acontecer, já estava previsto, já sabiam, né, das nossas diferenças, das nossas necessidades, e assim a gente foi simplesmente interessante. O Sérgio é morador de Maricá, morador não, é filho de Maricá, mas eu não sou, e as famílias que fundaram o GELC não são. E a gente vai pesquisar, né, porque convivemos aqui há mais de 30 anos, todos nós viemos no mesmo ano morar aqui em Maricá, como assim, uma coisa que naquela época nem era comum as pessoas, hoje já está, Maricá chama muita gente, né? Mas naquela época não era tão comum assim. E todo naquele ano de 89, 90, 91, todos nós viemos morar, todos nós que somos os mais antigos, que, né, demos continuidade àquele grupo, nós viemos na mesma época, nossos filhos estão mais ou menos da mesma idade, estudaram juntos na mesma escola, né? E a gente foi parar no mesmo centro espírita e está aqui há 30 e poucos anos juntos. E a gente, como espírita, sabe que isso não é uma coincidência, isso não é uma coisa que acontece ao acaso, e que vai que foi planejada, que são ações que nós assumimos, né? E que a gente continua, isso não parou lá, né? Esse planejamento, ele tem continuidade, ele vai, cada vez vai chegando novas pessoas, com novas ideias, com novas perspectivas, né? As ideias são as ideias espíritas, mas a visão, a forma de interpretação e de divulgação, cada um dá o seu toque pessoal, não é? E a gente, então, o grupo espírita é essa entidade viva, que está sempre, sabe, se movimentando, se reinventando. O grupo espírita, que é igualzinho há 35 anos, ele não evoluiu, né? Então, novas vozes, novas pessoas, novas formas, né? Novos entendimentos. A gente não tem que ficar amarrado, engessado a procedimentos só porque sempre foi assim. Não, porque a nossa capacidade de entender as coisas também vai se modificando, né? E a doutrina, ela é muito maior do que nós. Então, tem muitas perspectivas que nós não víamos há 30 anos e que vemos hoje, né? Então, isso tudo é muito normal. Claro que, basicamente, nós falamos a mesma coisa, da mesma forma, em qualquer grupo espírita do Brasil. Isso é que é a unificação doutrinária. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não tem, a gente fala, a FEB, o CERJ, mas não são instituições que nos comandam no sentido de dar diretrizes específicas para nós. Não é assim que funciona. Muita gente pensa que as diretrizes vêm de cima para baixo, mas não é. As diretrizes saem do centro para a FEB. A FEB é uma entidade
que só administra o movimento espírita. Então, é muito interessante, o nosso movimento espírita é a coisa mais rica que existe, mais democrática que a gente pode imaginar. Começa no núcleo de um centro. Aqui temos, como vocês viram, várias cabeças, várias linhas de trabalho. Claro que a gente faz tudo de tudo aqui, né? Mas cada um tem lá a sua funçãozinha específica. E quanto mais pessoas, melhor, porque aí a gente distribui tarefa, não sobrecarrega ninguém. A gente já deixou de ser presidencialista, mas isso também, por causa disso, a gente gosta de distribuir, a gente gosta de diversificar esse comando, né? Não que isso represente necessariamente uma democracia, porque às vezes, num regime presidencialismo, também tem a distribuição de tarefas e é bastante democrático. Não estamos aqui defendendo nenhuma parte nem outra. O que aconteceu conosco é que quando a gente viu o CERJ se tornando um conselho, né, eu, pelo menos, achei muito bacana e trouxe a ideia. E nós levamos alguns anos discutindo essa ideia até que a gente conseguiu implementar aqui. E hoje a gente não tem mais um presidente, nós temos 5 conselheiros que a gente se reúne todo mês, discute tudo e trabalha junto, e o centro não mudou por causa disso. Ficou menos pesado para um só. Distribuímos as responsabilidades, as tarefas, e a gente achou muito interessante. É difícil? Passamos por um momento assim de adaptação, sim. Corre o risco de cada área se separar da outra, fazer vários centros espíritas dentro de um centro? Corre um risco, mas a gente conseguiu segurar isso até hoje sem que aconteça. Então, a gente tem uma administração bastante democrática e aberta a ideias, porque a gente ouve a todos, né? Embora a gente tenha nossas também diferenças e tenham pessoas que não gostem disso ou daquilo, mas a gente tenta administrar da melhor forma possível, né? Bom, conforme eu estava falando, esse movimento espírita, ele tem como base o grupo espírita. Depois ele tem um conselho municipal que se reúne e troca impressões, né? Que troca... o nosso conselho tem uma característica aí muito de divulgação da doutrina, mas a gente tem como diretriz de um conselho espírita também, além da divulgação, através de eventos, que nós temos Feira do Livro, Encontro Espírita, né? Vários eventos, a gente também tem a necessidade de juntar as áreas das casas espíritas da cidade para discutir ideias e dividir as nossas atribuições. Eu faço assim, um escuta o outro, né, para que a gente veja que nós estamos na mesma linha de pensamento ou não. E a gente, às vezes, ouvindo como o outro trabalha, a gente tem ideias de adaptar o nosso trabalho. Então, essa é o que a gente chama de unificar. Quando a gente vai para o CERJ, que é o Conselho Estadual, a gente também, o seu, que é o Conselho Municipal, ele leva, através de assembleias gerais, as nossas discussões do grupos espíritas da cidade. A gente tem um grupo de região, que chama Reunir, que nós pertencemos ao grupo de São Gonçalo, Rio Bonito, Itaboraí, Niterói, Maricá, e tem mais um, Tanguá. Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, Cachoeira de Macacu. Esse grupo é o Reunir 9. A gente também se reúne, conversa, troca experiências, faz uma vez por ano um EREU, que é um encontro, né, regional de unificação, onde todo mundo se reúne, todo mundo da evangelização está lá, todo mundo do ESD está lá, todo mundo trocando experiência. Ali saem, às vezes, documentos, ideias, fazeres que vão ser levados para as áreas do CERJ. O CERJ, por sua vez, participa de encontros regionais e estaduais. O Rio de Janeiro pertence
ao CR Sul, que é Regional Sul. Então, a gente se reúne com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. A gente se reúne todo mês, as áreas, eu sei porque eu faço parte do setor da família do CR. Então, a gente tem reunião mensal no CR Sul. A gente conversa com o pessoal da área de família de todos esses estados que eu falei e troca experiência. Conversa, no meu estado está acontecendo isso, está acontecendo esse problema, e esses problemas são levados para o CFN, que é o Conselho Federativo, que reúne todos esses conselhos regionais num Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo diz, olha, o Brasil está falando sobre isso, o Brasil está com esse problema, os centros espíritas da região norte estão com esse problema, da região sul também. E ali, a FEB estabelece diretrizes a partir de toda essa conversa. Entende? Então, é uma coisa que sai daqui para lá. Chega lá, a FEB simplesmente transforma numa live, ou num livro, ou numa apostila, seja o que for, em cursos. Ela vai operacionalizar essas necessidades que o Brasil afora está tendo. Então, isso é o movimento espírita. E esse movimento tem o objetivo de unificar, de todo mundo está trabalhando mais ou menos da mesma forma, dentro das mesmas diretrizes. Então, não tem ninguém mandando em ninguém. A gente trabalha com um sistema de troca de ideias, de confronto de fazer, né? O nosso fazer daqui precisa estar parecido com... Porque a pessoa que sai do Nordeste e vem morar em Maricá, ela precisa entrar no centro espírita do Maricá e encontrar um centro espírita igual que ela tinha lá no Nordeste. Então, não pode ter vários espiritismos, né? Então, é essa preservação. Acima da FEB tem a RIO, que é a internacional, que reúne todos os países, né, que tem espiritismo, movimento espírita, que já são muitos. Até no Japão tem movimento espírita hoje. E a gente tem essas reuniões internacionais também, né, que são os encontros internacionais. Então, é assim que a coisa acontece. Aí, a gente não tem muito assim, eu não tenho umas histórias, não, nossa história é tão no dia a dia, tão no miudinho, tão no fazer, né, diário, no afazer diário, que é só isso. Nós não somos nenhum grupo, né? A gente foi pioneiro? Foi, mas isso não faz de nós melhor do que ninguém, né? Porque tem outros centros lá que foram fundados em Itaipuaçu, em Inoã, que não vieram dessa mesma raiz, que é a nossa raiz aqui. Mas que nós nos entendemos perfeitamente, está tudo em casa, todos quando a reunião do seu é muito festiva, é muito amigável, muito bacana. Enfim, é essa a nossa pequena história. E a Casa Espírita é uma oportunidade. E que a gente saiba aproveitá-las para que a gente tenha nossos traumas transcendentes curados, né? E possamos ser úteis a Deus na sua obra.